Hoje nós encerramos aí a série de maio, Relacionamentos Saudáveis, e eu fui incumbido, na verdade fui convidado, né? Dessa vez eu fui convidado a trazer a mensagem. Essa mensagem a gente trouxe no encontro do Singular. O pastor Zé Antônio ficou sabendo aí de como foi a mensagem e pediu para a gente estar trazendo aqui nessa manhã. Se eu puder dar um tema para essa mensagem, exercendo influência em nossos relacionamentos de forma saudável. Exercendo influência em nossos relacionamentos de forma saudável. A gente não pode chegar e fazer um tema de mensagem, né, uma série de mensagens no mês de maio, para falar sobre como você tem que se relacionar com as pessoas de forma saudável. Eu creio que Deus está nos chamando enquanto igreja para algo mais profundo, algo que visiona a missão de Deus para cada um de nós. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a pensar no que eu vou dizer nessa pergunta. Feche os seus olhos agora. E se você soubesse que Jesus te levaria amanhã, amanhã, meio-dia, Renan, você vai vir aqui para o céu comigo. Quais seriam as suas últimas palavras que você deixaria para as pessoas que você ama? Repetindo, se Jesus te levaria amanhã, quais as últimas palavras que você deixaria para as pessoas que você ama? Essa pergunta ela é provocativa. E não me odeie por isso. Mas por que eu estou falando isso? Provavelmente algumas pessoas vão dizer, eu te amo. Outras pessoas vão dizer, filho, filha, vem aqui. E vai falar todos os princípios e todos os valores que ele ensinou ao longo até da caminhada. Outros maridos e esposas vão se reunir e vão falar quais são as senhas do banco, aonde estão o dinheiro guardado embaixo do colchão, e por aí vai. Mas Jesus, ele sabia o tempo dele. E um dos últimos encontros de Jesus, ele disse algo muito importante. E esse algo muito importante é para mim e para você também. E eu queria convidar você a abrir comigo em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. E talvez você já conheça esse texto muito bem. É um texto que é a convocação da grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Esse texto, esse trecho, do 18 ao 20, a gente é convocado para uma missão. A missão de Deus, derramada na vida de Jesus, ela é repassada a cada um de nós. Assim foi com os discípulos. E se você vier uns versículos anteriores ao 18, você vai perceber que esse encontro acontece pós-ressurreição de Jesus. Jesus já tinha um tempo que ele saberia que ia ficar ali muito pouco tempo. E aí é interessante como esses versículos eles são deliberados para nós. O versículo 18, Jesus mostra a autoridade que existe com ele. A autoridade dele é no céu e é na terra. E nós estamos aqui hoje na terra. Onde nós estamos? Na terra. É muito importante falar isso, sabe por quê? Porque às vezes nós cristãos, nós achamos que nós estamos no céu e queremos só desfrutar da graça e da bondade de Deus e das promessas de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós estamos na terra, o nosso chamado é para a grande comissão. O nosso chamado é para influenciar pessoas em nome de Jesus. É para as pessoas serem alcançadas através dos nossos relacionamentos saudáveis. Amém?
Não fique bravo comigo, gente. E essa autoridade Jesus mostra no versículo 18. E aí é interessante, o elo que é do 18 para o 19. Ele fala assim: vão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão. Eu estou levando vocês, vão. Ide, vão. Essa autoridade para nós ela é repassada. Renan, vai. Só vai. Eu vou fazer o quê? Façam discípulos em todas as nações. Em todas as nações. Sem exceção. Sem exceção. E aí ele mostra para a gente quem são esses discípulos. O que é fazer discípulos? E aí ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulo é uma pessoa que ela é batizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porque o batismo, ele é um sinal externo de uma transformação interna. É um anúncio externo, público, de uma transformação, de um reconhecimento que nós fizemos internamente. E é interessante, porque nos dias de hoje, talvez a gente não tenha aqueles batismos em massa. Quando eu era jovem, bem jovem assim, né? Eu lembro que eu ia na igreja e tinha assim uma fila. Hoje você vai perceber os batismos são muito poucos. Será que essa missão, esse desafio não passa por cada um de nós, a começar de mim? De pessoas publicamente reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Na semana passada até comentei com o pastor Zé, uma jovem me procurou e falou assim, o meu sonho é ser batizada. Yes! É isso. Porque aí ela se torna discípulo. Por quê? O versículo 20 é o que cada um de nós estamos aqui. É o que nós chamamos de discipulado. É o processo. É a transformação diária de cada um de nós. E aí vem o versículo 20. Ensinando a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Ensinando a obedecer a tudo. E esse ensinando ele é contínuo. Não é ensinar, não é ensinou, é ensinando. Constantemente em ensinamento. Talvez muitos aqui são pais e sabem que uma vez só você falando não adianta. Pelo menos com a minha mãe foi assim. Você tem que ficar repetindo várias e várias vezes para a criança absorver aquilo e aquilo se tornar um princípio, um valor na vida dela. E é isso que Jesus mostra para nós nos últimos encontros que ele teve. E aí vem a promessa. O final do versículo 20 dizendo, e eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E é interessante porque não tem uma premissa para essa promessa. Ele poderia falar assim, e se vocês fizessem tudo isso que eu falei acima, vocês teriam a promessa de eu estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas Deus é bom. E mesmo sabendo que nós falhamos na missão, Ele não falha na promessa dEle. E aí quando nós falamos sobre transmissão, nós quebramos a palavra e buscando a referência da palavra transmissão, a gente chega na premissa de trans e missão. Trans significando transferência de missão. Quando nós estamos transmitindo algo para as pessoas, nós nada mais estamos do que transmitindo a nossa missão para cada pessoa. E quando nós falamos de vida cristã, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nós falamos de um relacionamento familiar. Um relacionamento de pai para filho.
de irmão para irmão, e assim sucessivamente. E essa transferência de missão, esse discipular, esse relacionamento familiar, esse relacionamento de pai para filho, mostra como deve ser o nosso coração de um cristão. Mostra que nosso coração deve ser motivado em amor e não só em ensino. Não adianta a gente sair aí fora e só falar o que a Bíblia diz, sem entender toda a história por trás daquela pessoa. E o nosso ensino, ele deve ser por exemplo. 1 Coríntios 15, versículo 33 diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí tem um pastor que ele disse, certa vez ele chama Mark Dever, ele diz assim, talvez você não tenha pensado em si mesmo como alguém que exerce influência, mas você exerce. Você foi criado à imagem do próprio Deus, e Deus é tão influente, mas tão influente, que até a reprodução da sua imagem exerce influência. Sua vida impacta as pessoas à sua volta, mesmo que você esteja no fundo do poço ou não se sinta respeitado pelas pessoas que cercam. Todos nós somos imagem de Deus. E por sermos essa imagem de Deus, a influência de Deus é derramada sobre as nossas vidas, não porque nós somos dignos, mas pela grandiosidade de Deus. Quem aqui já ficou perto de pessoas negativas? Você estava super bem, aí você chegou perto daquela pessoa, e aí você passou o dia, aí você chegou no final do dia e falou, nossa, mas estou tão arrastado. Só eu? Dá um aceno só para ver se tem gente acordada. Ufa. Sabe por quê? Não é porque existe energias no universo que a gente chega perto e tudo mais. É porque a gente tem dentro do nosso ser uma imagem de Deus. E seja nós estamos no fundo do poço ou influenciando pessoas, o tempo todo nós estamos exercendo influência. Seja ela de forma intencional, seja ela de forma não intencional. Mas o tempo todo, ou você está influenciando pessoas, ou você está sendo influenciado por pessoas. E aí, gente, o mundo que nós vivemos hoje talvez é a era mais difícil, porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo. Televisão, jornal, celular, internet, redes sociais, WhatsApp, por aí vai. E o que você está fazendo para influenciar pessoas? Você é a imagem do próprio Deus. Baseado no Evangelho, na forma com que Jesus agiu com as pessoas ao redor dele, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir. E o primeiro ponto é para a gente criar um ambiente onde as pessoas não são julgadas. Sabe por que as pessoas não gostam hoje dos cristãos? E aí eu estou falando do mundo. É porque a gente por muito tempo julgou as pessoas. Por muito tempo nós não criamos um ambiente onde as pessoas não são julgadas. Isso eu estou falando dentro da igreja e fora da igreja. Essa semana eu estava lembrando daquela pesquisa que vocês fizeram com relação como a igreja que vocês queriam ser. Lembra disso? E um dos principais pontos foi uma igreja onde não fosse julgado.
Ouça as pessoas. Não julgue. Ouça as pessoas. Dê mais ouvido do que boca. Sabe por quê, gente? Vou falar o que eu repeti para os jovens. A igreja, para mim, Renan, é o lugar seguro para falar sobre várias coisas. E porque a gente criou um ambiente de julgamento, as pessoas estão buscando fora o que a gente encontra dentro da igreja. Às vezes as pessoas não compartilham coisas pessoais com nós, porque a gente tem o cristão por trás, porque ela tem na mente dela o conceito de que nós julgaremos ela. E o nosso desafio para exercer influência em nossos relacionamentos de forma saudável é, primeiro, criar um ambiente onde as pessoas não são julgadas. Sabe por quê? Filipenses 1:6. Aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos em um processo. Todos nós estamos, no versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Então talvez eu, Renan, em uma área da minha vida, eu tenha sido já aperfeiçoado. Mas isso não quer dizer que eu sou perfeito em várias outras áreas da minha vida. E porque a vida cristã, ela fala sobre pessoas. Às vezes a gente acha que a gente tem o direito de invadir o coração das pessoas. E quantas pessoas estão machucadas com a igreja por conta que não foi dado ouvido, mas foi dito coisas. Por que a gente não faz desse encontro um lugar para a gente compartilhar os nossos pecados uns com os outros? Hein, pastor? O que você acha da ideia? A gente chegar domingo de manhã, falar assim, ó, Renan, então vou começar. Bom dia, graça e paz, igreja, tudo bem? Ó, os meus pecados da semana, então foi esse. Eu queria que a igreja orasse por mim, tudo bem? Sabe por que a gente não tem ambiente assim? Porque a gente vai julgar um ao outro. Então, se a gente não pode agir dessa forma, dentro da igreja, como irmãos na fé, com todo mundo sabendo o qual motivo nós estamos aqui e que nós não somos merecedores da graça de Deus, mas a graça de Deus nos alcança. Porque nós achamos que nós devemos julgar as pessoas que não conhecem a Jesus. Nossa, Renan, eu achei que eu ia ouvir uma mensagem hoje sobre como tratar a minha esposa bem, como tratar os meus filhos bem. Mas tem uma galera lá fora, esperando, inconscientemente, que nós cristãos abracemos eles e mostremos que Jesus é suficiente na vida deles. Segundo ponto, compartilhe as suas fraquezas. Não demonstre para as pessoas aquilo que você não é. Você não é o mestre, você não é o doutor de Bíblia. Cristo é. Jesus é o mestre. Você não é perfeito. Jesus é perfeito. Você, assim como eu, tem espinhos e está buscando em Jesus vencê-los. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos espinhos e sozinho nós não vamos conseguir. Mas em Jesus, nós somos mais do que vencedores. E o problema, gente, não é ter espinhos. O problema é a gente não querer buscar tratá-los.
Porque esses espinhos começam a gerar feridas. E essas feridas começam a machucar outras pessoas. E pode ser até dentro de casa. Marido e esposa, pais e filhos, filho com os pais, irmão como irmã. Eclesiastes 4:12 diz assim na versão da Mensagem: sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Repetindo. Sozinho você não está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. É interessante porque esse versículo ele é muito usado em casamento. Só que a gente não olha isso numa perspectiva de relacionamentos. E não só familiar. De que sozinho nós estamos desprotegidos. E quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, a gente pode enfrentar o pior. Quem tem amigos ou amigas aqui? Independente da função, pode ser teu marido, tua esposa, teu filho, enfim, mas todos, eu acredito que todos tenham amigos e amigas. E é bom, não é? É bom você chegar ali num dia e falar assim, Vlah! E a pessoa falar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem não estar tudo bem. E aí quando você tem um amigo, você pode enfrentar o pior. Você confia. E aqui esse versículo ainda mostra, um terceiro será ainda melhor, trazendo a referência de Jesus nas nossas vidas. E aqui eu queria bater mais uma vez. Quantas pessoas estão sozinhas e desprotegidas no mundo, desesperadas para encontrar um amigo, uma amiga, que pode ser cada um de nós aqui. E cada um de nós aqui podemos apontar para o terceiro, que é Jesus. E essa corda, ninguém arrebenta. Terceiro ponto. Aponte para Jesus sempre. Nós precisamos ter um profundo conhecimento de Jesus e da palavra de Jesus. Na sua vida, você precisa deixar muito claro que a obra é feita por Jesus. Eu não sei vocês, mas aqui me pega. Porque a minha carne, o tempo todo, ela busca reconhecimento. O tempo todo, eu quero ser reconhecido. Eu escrevi um projeto no hospital, eu quero aparecer. Eu venci um pecado, um espinho na minha vida, eu quero aparecer. E aí as pessoas deixam de ver Jesus e começam a ver Renan. E aí o Renan, no outro dia vai acontecer o quê? Vai errar. Não vai dar bom dia. Mas quando a gente aponta para Jesus, que Ele é nosso mestre, que Ele é quem está nos aperfeiçoando, e que nós estamos todos nesse processo de viver tudo o que Ele nos ensinou, primeiro que a gente está glorificando a Ele. Porque a glória é dele. Então mostre para as pessoas o que Jesus está fazendo na sua vida. Então pensa, você está criando um ambiente onde as pessoas não são julgadas. Você está ali mostrando as suas fraquezas. E aí você está mostrando para as pessoas que quem está fazendo algo na sua vida é Jesus. Cara, que sensacional!
Porque o peso da nossa responsabilidade sai totalmente. Porque Jesus está fazendo algo nas nossas vidas. E até aqui, eu não pedi para ninguém falar nenhum versículo. Só para exercer influência no nosso modo de viver. Criando um ambiente, mostrando as nossas fraquezas, que nós não somos blindados e perfeitos, e apontando o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Compartilhando com as pessoas ao nosso redor o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. E se eu der o microfone para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês têm várias e várias coisas para falar do que Jesus fez e está fazendo na sua vida. E esse apontar para Jesus, a gente acaba mostrando também que é o próprio Espírito Santo que está fazendo algo no nosso coração. E é interessante porque o Espírito Santo ele atua muito bem no nosso orgulho. Não é à toa que o pastor ele sempre fala sobre o livro Senda do Calvário, que bate muito na questão do orgulho. Eu não sei vocês, mas é muito ruim e muito chato ficar do lado de pessoas que são orgulhosas. Pessoas que você pode ajudar, que você tem experiência para ajudar naquilo, mas ela é orgulhosa, ela não abre a mão. E se você e eu observamos qualquer frutificação do nosso trabalho, não há razão para o orgulho. Deus agiu, foi o poder de Deus derramado nas nossas vidas. Todo fruto espiritual redunda em louvor a Deus. Tudo o que nós fazemos é para glorificar a Deus. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Quinto ponto. Tome a iniciativa no relacionamento. Tenha sempre isso em mente. Nós cristãos precisamos tomar a iniciativa. Somos nós que precisamos dar o primeiro passo. Não espere das pessoas. Ah, Renan, é muito difícil. É, realmente é muito difícil. A gente não quer fazer isso. A gente não quer sair do nosso conforto. Mas a atitude de Jesus para cada um de nós, foi Ele que tomou a iniciativa por nós. Ele morreu na cruz, antes mesmo de todos nós nascermos. Então, tomar a iniciativa no relacionamento é a gente glorificar a Deus. É retornar para Ele com a mesma atitude que Ele teve para cada um de nós. E aí é interessante porque quando você cria um ambiente onde as pessoas são ouvidas, onde você mostra as suas fraquezas, onde você aponta para Jesus, onde o Espírito Santo tem o mover dele, vários e vários assuntos são abordados de uma forma muito natural. As pessoas começam a abrir coisas do coração dela de uma forma muito segura para elas. Porque elas veem em nós Jesus. Não esteja despreparado. Nós precisamos ter um tempo de qualidade de oração, de jejum e de leitura da palavra.
E é nesse momento, seja ele aqui, nas nossas casas, mas é nesse momento em que é derramado para cada um de nós uma porção do Senhor. Deus derrama para cada um de nós. E às vezes a gente foca no ensino e a gente esquece que tem N coisas que giram em torno da pessoa, até mesmo da vontade dela ir. Você estar aqui hoje, vários fatores aconteceram no mundo espiritual. Então, quando as pessoas vão, ou quando as pessoas falam, tem muitas coisas acontecendo por trás, e que os nossos olhos não estão vendo. E um outro ponto, nunca, mas nunca deixe de orar. Pastor Rick Warren diz assim, as pessoas podem recusar o nosso amor e elas têm todo o direito de recusar o nosso amor. Elas podem rejeitar as nossas palavras, elas têm todo o direito de rejeitar as nossas palavras. Mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Talvez você estar aqui hoje é resultado de várias e várias orações de pessoas que você talvez não conheça. Porque a gente pode rejeitar o amor, a gente pode rejeitar as palavras, mas a oração, não existe defesa para isso. E olha que interessante, gente. Reunião de oração de igreja. Dá bastante gente? Quase ninguém, né? Teve? Sexta. O diabo sabe aonde atingir. Não vai atingir no domingo de manhã. Ele vai alcançar onde tem influência. Nunca, mas nunca deixe de orar. E eu queria convidar o louvor. E para encerrar, eu queria contar uma história do pastor Francis Chan. Inclusive, esse é o pastor que o Zé trouxe a mensagem em fevereiro, o Deus Esquecido, falando sobre o Espírito Santo. E certa vez ele contou que, por ele ter uma igreja muito grande, né? Ele recebeu várias e várias pessoas ali. E aí ele foi e mostrou que no teatro do final do ano, eles fizeram uma mega produção. Inclusive, eles colocaram um camelo no púlpito. Um verdadeiro camelo no púlpito. Você imagina vocês entrando na igreja, estando um camelo no teatro. E aí ele foi todo empolgado para tentar motivar as pessoas que estavam ali, falando, olha, a gente teve um orçamento gigantesco, a gente fez isso, aquilo e tudo mais, o camelo, teve a árvore. E aí acabou esse momento, um jovem chegou para ele, que estava nesse grupo, chegou para ele todo empolgado, e falou assim, pastor, e se ao invés de nós fazermos um teatro no final de ano, que tal a gente fazer um jantar em todas as casas dos membros da igreja? E todos esses membros chamaram os vizinhos. E esse jantar ser um jantar com os vizinhos, onde o cristão pregue o evangelho ali. O jovem disse assim teríamos mais conversões e seria de graça. Não seria mais efetivo? E aí o Francis Chan, todo impactado, falou, cara, com certeza, com toda certeza, seria mais efetivo, nós teríamos mais conversões e a gente ainda não teria custo nenhum. Aí o jovem olhou e falou assim, ué pastor, então por que a gente não faz? E a resposta ela é chocante. O pastor respondeu, porque as pessoas não estão dispostas em fazer um jantar nas suas casas
e chamar os vizinhos. As pessoas não querem se envolver na missão de Deus. Por elas não quererem se envolver na missão, eu crio uma estrutura para elas, e que mesmo elas não estando dispostas em fazer o que Deus mandou elas fazer, elas se sintam bem. Um dos últimos momentos de Jesus, antes dele partir, ele não falou sobre bens, ele não falou sobre valor financeiro, ele falou sobre a missão. Ele chamou cada um de nós para exercermos influência na vida das pessoas. E só faz sentido nós estarmos aqui reunidos se nós formos uma esponja, que agora cedo nós estamos sendo encharcados, e aí nós vamos para o almoço na feijoada, para o almoço nas nossas casas, aonde nós estivermos, e lá nós apertarmos a esponja e o derramar do Espírito Santo seja feito naquele lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sair daqui transformados. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!